Olá vocês, estamos de volta. Eu, professor Antônio de Jesus de Biologia, e vocês para a resolução de mais um exercício de genética. E dessa vez, um exercício envolvendo heredograma, famosíssima árvore genealógica, né? Alguns aspectos importantes serão apresentados para que a gente possa entender como funciona uma árvore genealógica e como resolver exercícios envolvendo árvore genealógica. Lógico que a gente tem que levar em consideração o contexto da pergunta, a herança envolvida, né, para a gente poder realmente resolver. Vamos fazer a leitura do texto para que a gente possa entender o que o autor nos pede. O heredograma abaixo representa uma família com alguns indivíduos portadores de Xeroderma pigmentosa, que nada mais é do que uma sensibilidade da pele à luz ultravioleta, com posterior desenvolvimento de tumores malignos. Então, a Xeroderma é uma anomalia perigosa, né? Ela chega a causar câncer, certo? Então, muito cuidado das pessoas que desenvolvem essa anomalia. Agora vejam bem, aqui está a árvore genealógica, daqui a pouco nós vamos analisar, né? Tem uma série de perguntas que foram feitas sobre essa árvore genealógica, e você na resolução do exercício vai responder. Vejam bem na letra A, qual tipo de herança envolvida? B, quais os indivíduos seguramente homozigotos do heredograma? Letra C, quais os prováveis genótipos dos indivíduos 47, 48 e 410, ou seja, da geração 4, indivíduo 7, indivíduo 8 e indivíduo 10. E qual a probabilidade do indivíduo 48 ser homozigoto recessivo, homozigoto dominante ou ainda heterozigoto? E qual a probabilidade do próximo filho do casal vir a 46, 47 ser afetado? Vamos analisar essa árvore genealógica, certo? Para que você possa entender bem como é que funciona uma árvore genealógica. Então, a anomalia está sendo considerada é a Xeroderma pigmentosa. Aqui está a árvore genealógica que nós vamos analisar. Veja bem, a primeira coisa que você tem que identificar são as gerações. Vejam que cada linha representa uma geração. Então, nós temos aqui a geração 1, a geração 2, a geração 3 e a geração 4 e a geração 5, tá certo? Então, vamos botar aqui do lado, tá? Geração 1, aqui, certo? A geração 2, aqui, certo? A geração 3, bem aqui do lado, e a geração 4, aqui do lado. Além do que, temos também a geração 5, desse lado aqui. Muito bem. Então, vejam bem, cada linha de indivíduos representa uma geração. Além disso, você pode numerar os indivíduos de forma corrente, 1, 2, 3, 4, 5, até o último, ou numerar dentro da geração. Por exemplo, no caso, para que a gente possa resolver o exercício, nós precisaremos numerar dentro de cada geração. Por exemplo, na geração 1 dos pais, nós temos indivíduo 1 e indivíduo 2, certo? Na geração 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 indivíduos nessa geração. Na geração 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Muito bem. Na geração 4, olha só, nós temos bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E na geração 5, 1 e 2. Lembrando mais uma vez, quadradinho, todos representam o sexo masculino, indivíduos de sexo masculino. E os redondos, todos indivíduos em círculo, indivíduos do sexo feminino. Outro detalhe a ser considerado é que
Aqueles que estão marcados, que estão achurados, né? Esses são os que apresentam, que desenvolveram o fenótipo da característica, né? Xeroderma pigmentosa. Então, nós temos quem desenvolveu esse fenótipo? Os indivíduos 2 e 3 da geração 4. 2, 3 e 10 da geração 4 desenvolveram essa característica, tá? Quando, numa relação de casamento, nós temos duas linhas ligando os pais. É o caso do casal 1, 2 da geração 3, do casal 5, 6 da geração 3 também. Neste caso, observamos que eles são parentes próximos, são primos, né? São primos. Vejam bem que 6 do sexo masculino aqui é filho de 6 da geração 2, 5 é filha de 3 da geração 2, 5 da geração 3 e 6 da geração 3, vejam que eles são primos, assim como 2 e 3 também da geração 3. Correto? Então, essas situações têm que ser analisadas e com cuidado. Então, vamos fazer a análise. A primeira coisa que temos que descobrir é se a xeroderma pigmentosa é condicionada por um gene recessivo ou por um gene dominante, tá certo? Porque se ela for um caráter recessivo, e aí, neste caso, a anomalia vai estar presente em alguns indivíduos, mas se ela for um caráter recessivo, vamos descobrir analisando alguns casais, correto? Outro detalhe interessante é que se for um caráter recessivo, o indivíduo será homozigoto recessivo. Lembrem-se que para que o indivíduo possa desenvolver uma característica que expresse um fenótipo recessivo, ele precisa ter os dois genes para essa característica. Com relação à característica dominante, ao fenótipo dominante, basta que ele tenha um gene. Ele poderá ser homozigoto dominante ou heterozigoto, no caso de dominante. Assim diz a lei fundamental da genética, né? Analisando a primeira lei de Mendel. Muito bem, então vamos fazer a análise, observar em qual casal nós poderemos ter a certeza de que xeroderma pigmentosa é condicionada por um gene dominante ou por um gene recessivo. A gente analisou, ela só está presente na 4ª geração. O indivíduo 10 do sexo feminino, filho do casal 5 e 6 da geração 3, apresenta anomalia. Também, indivíduo 2 e 3 da geração 4, filho do casal 2 e 3 da geração 3, estes apresentam anomalia. Nessas condições, considerando que pais iguais para um fenótipo, quando tem um descendente com um fenótipo diferente, significa dizer então que esse descendente recebeu os dois pais. Se essa característica veio aparecer nos descendentes e não se expressou nos pais, significa também dizer que o gene, entre aspas, está escondido nos pais. E aí tem sempre uma observaçãozinha a ser analisada, que diz: pais iguais, descendente diferente, para o fenótipo dos pais, esse descendente é recessivo. Os pais são dominantes e heterozigoto. Nós temos essa condição para o casal 5 e 6 da geração 3 e a filha 10. E temos também essa condição para o casal 2 e 3 da geração 3, a filha 2 e o filho 3, que desenvolveram essa anomalia, a xeroderma pigmentosa. Então, pais iguais, fenótipos iguais, ou seja, eles não têm a anomalia. E apareceu um descendente diferente, ou seja, ainda, aquele que tem anomalia, então o descendente é recessivo, consequentemente homozigoto recessivo, vamos chamar de Azinho, Azinho. Os pais são dominantes e heterozigotos. Está aqui, ó, dominantes e heterozigotos. Professor, por que heterozigoto? Ora, eles não têm anomalia. A análise nos levou a crer que a anomalia é recessiva. Ela não estava nos pais e
numa filha do casal 5 e 6 da geração 3. A lei fundamental da genética diz que o indivíduo tem 2 genes para uma característica. Um gene que ele recebe do organismo paterno e outro do organismo materno. Então, leva-se a crer que os pais não têm a anomalia, é visível, porém, o descendente 10, a descendente 10 apareceu com anomalia, consequentemente, ela herdou esses genes dos seus pais. A mesma situação para 2 e 3 da geração 4. Ó. São recessivos, pelo que a gente observou. Azinho, 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 azinho para 2 e 3. Então, pais iguais, descendentes diferentes, os diferentes são recessivos, os pais são dominantes e o que? Heterozigotos. Está aqui, ó, heterozigoto. Perdão, definimos que a xeroderma pigmentosa é condicionada por um gene, o quê? Por um gene recessivo. Gene recessivo. Muito bem. Se ela é condicionada por um gene recessivo, e como fica a situação dos outros descendentes dos casais 2 e 3, 5 e 6 da geração 3? A situação deles é a seguinte. E aí a gente tem que lembrar e analisar uma outra coisa. É aquela do cruzamento entre heterozigotos. Os pais 2 e 3 da geração 3, 5 e 6 da geração 3, são heterozigotos. Nós cruzamos heterozigotos, nós esperamos que na F1 do casal, a cada 4 descendentes, um seja homozigoto dominante, 2 sejam heterozigotos e um seja homozigoto recessivo, tá? Nós temos aqui, ó, a condição dos pais heterozigotos, nessa situação, e descendente recessivo. A mesma coisa para esta situação de 2 e 3 da geração 3, que tiveram 2, 3 recessivos, tá? Então, pais iguais, descendente diferente, o diferente é recessivo, os pais são dominantes e heterozigotos. 7, 8 e 9 não tem a anomalia, então eles não são homozigoto recessivo. Nós descobrimos que a anomalia é condicionada por um gene recessivo, consequentemente a normalidade é condicionada por um gene dominante. Veja no caso dos pais desses 2 casais. Então, com certeza 7 tem um gene dominante, 8 tem um gene dominante e 9 tem um gene dominante. A mesma situação para 1, 4, 5 e 6 filhos do casal 1 e 2 da geração 3. Tá? Então, eles podem ser tanto homozigoto dominante como heterozigoto. E aí eu não tenho como definir. Então, qual é a única certeza que eu tenho? É que eles apresentam gene dominante. Então, fica aqui a interrogaçãozinha só para a gente pensar. Será que são homozigotos dominantes? Será que são heterozigotos? Só para que a gente possa entender isso. Correto? O restante, todos os outros que não têm a anomalia, também tem gene dominante, certo? Mas, no momento, a gente está analisando esses 2 casais da geração 3 e seus descendentes para a geração 4. Uma das primeiras perguntas que foi feita a você, está aqui ela de volta, foi: qual tipo de herança envolvida? Nós já descobrimos que é uma herança recessiva. Herança recessiva. É uma herança que está nas células somáticas, herança condicional, gene recessivo, e não gene que esteja no cromossomo X e Y. Tá? Uma herança de caráter recessivo. A normalidade é de caráter dominante. Qual a probabilidade do indivíduo 4/8 ser homozigoto recessivo? Ora, 4/8 pode ser homozigoto dominante ou pode ser heterozigoto, tá? Ele vem de um cruzamento de 2 heterozigotos
em que nós observamos que no cruzamento entre dois heterozigotos espera-se que apareça um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um recessivo a cada 4 descendentes. O indivíduo 4,8 não tem a xeroderma pigmentosa, então ele está fora dessa situação aqui. Ele poderá ser homozigoto dominante ou heterozigoto, tá? Qual a probabilidade do indivíduo 4,8, primeiramente, ser homozigoto recessivo? Nenhuma, é zero. Ele não tem nenhuma possibilidade de ser. Até porque ele tem genes dominantes para normalidade. Qual a probabilidade dele ser homozigoto dominante? É de 1 em 3, é de 1/3. Considerando apenas os indivíduos que têm gene dominante para a característica. Já que ele não tem a anomalia, então ele está fora dessa condição. De ser heterozigoto, é de 2 em 3, então de 2/3, a mesma situação. O que ele não pode ser é homozigoto recessivo. Não pode porque ele tem um gene dominante, correto? Ele tem um gene dominante, ele não pode ser homozigoto recessivo. E por fim, é perguntado a você qual a probabilidade do próximo filho do casal 46, 47 ser afetado. Voltemos lá aos cruzamentos. 46 e qual? 47. Qual a probabilidade do casal 46 e 47 ser afetado? Veja bem, para que um filho do casal, o próximo filho do casal 46 e 47 seja afetado, primeiro 46 e 47 tem que ser heterozigotos. Qual a probabilidade de 46 ser heterozigoto? A probabilidade de 46 heterozigotos, a gente já analisa, então vamos ver essa primeira probabilidade. Primeiro, a probabilidade, nós já vimos anteriormente, a probabilidade de 6 ser heterozigoto é de quanto? 1/2. Vamos ver a segunda. Seria a probabilidade de 7 ser também heterozigoto, né? A probabilidade de 7 ser heterozigoto, azão, azinho. Então, nesse caso, ela tem uma probabilidade também de 1/2 de ser heterozigoto. Considerando que os dois, que ambos sejam heterozigoto, a terceira situação é qual a probabilidade de ter um filho afetado, que seria azinho, azinho. Também já vimos isso no cruzamento, que essa probabilidade de um casal de heterozigoto ter um filho homozigoto recessivo é 1/4. Correto? Então, nós temos, nessa situação, 3 eventos para que o casal 46, 47 tenham um filho afetado. É necessário que 3 situações aconteçam, revendo. Que 46 seja heterozigoto, numa probabilidade de 1/2, que 47 seja heterozigoto, numa probabilidade também de 1/2, e que aí sim, ambos tenham um filho homozigoto recessivo, numa probabilidade de 1/4. Considerando eventos independentes, né? São eventos independentes e sucessivos, então, a probabilidade de 46 ser heterozigoto é 1/2 vezes a probabilidade de 47 ser também heterozigoto, que é 1/2, heterozigotar é 1/2, e a probabilidade do casal ter um filho recessivo, sendo heterozigotos, é 1/4. Então, no nosso caso, essa árvore genealógica, trabalhamos bem todas as situações de condições para que essa anomalia viesse a aparecer, e identificamos que ela é condicionada por um gene recessivo, que a normalidade é condicionada por um gene dominante, né? Por um gene dominante. Descobrimos as probabilidades do casal 46, 47 ter um filho recessivo,
né? Vimos isso, você. Então nós ficamos por aqui e na próxima aula estaremos com você analisando mais uma vez um exercício de genética, tá bom? Eu, professor Antônio Jesus, agradeço e espero na próxima edição.